Minha irmã mais nova psicótica ficou grávida do noivo da minha irmã mais velha. A mensagem de texto chegou durante meu chá de panela. 3 palavras que detonaram minha vida inteira. Eu sinto muito. De Ethan, meu noivo há 2 anos. O homem com quem eu deveria me casar em 6 semanas. Encarei meu telefone enquanto minhas madrinhas riam ao meu redor, abrindo presentes, bebendo champanhe. Minhas mãos ficaram dormentes. Mandei uma mensagem de volta imediatamente. Sente muito pelo quê? Os 3 pontos apareceram e desapareceram 4 vezes antes que sua resposta viesse. Pergunte a Zoe. O nome da minha irmã mais nova na tela do meu telefone pareceu um soco no peito. Olhei para o outro lado da sala onde Zoe estava sentada no sofá, seu rosto pálido, mas composto. Ela encontrou meus olhos por exatamente 2 segundos antes de desviar o olhar. Foi quando soube que tudo o que eu havia construído estava prestes a desmoronar. Pedi licença para ir ao banheiro e liguei para Ethan. Ele atendeu no primeiro toque, sua voz destruída. Olivia, não sei como dizer isso. Apenas diga. Sua irmã está grávida do meu filho. O banheiro inclinou. Agarrei a pia para ficar de pé. Isso não é possível. Você não faria... Não queríamos que acontecesse. Foi uma vez em que estávamos bêbados depois da sua festa de aniversário e... Desliguei. Abri a porta do banheiro. Voltei para a sala de estar, onde 30 mulheres celebravam um casamento que nunca aconteceria. Zoe se levantou quando viu meu rosto. Sua mão foi para o estômago em um gesto tão teatral que deveria ter sido minha primeira pista. Sinto muito, Liv. Nunca quis que você descobrisse assim. Minha mãe derrubou sua taça de vinho. O cristal se estilhaçou no chão de madeira, o líquido vermelho se espalhando como sangue. As próximas 3 horas se dissolveram em caos. Zoe chorando que não queria que acontecesse. Ethan aparecendo, desesperado para explicar. Minha mãe gritando com os dois. Meu pai sentado em silêncio em sua cadeira, seu rosto cinza. Minhas madrinhas recolhendo suas coisas silenciosamente e indo embora. Seus olhos cheios de uma pena que eu não suportava ver. Liguei para o local e cancelei tudo. Perdi os depósitos. $12.000 perdidos. Liguei para o fotógrafo, a florista, o buffet. Cada conversa uma nova humilhação. Sim, preciso cancelar meu casamento. Não quero remarcar. Quando finalmente cheguei em casa, no apartamento que dividia com Ethan, empacotei tudo o que possuía em 4 horas. Ele ficou na porta do nosso quarto me observando esvaziar minha vida em caixas. Por favor, me deixe explicar. Não há nada para explicar. Você transou com minha irmãzinha e a engravidou. Isso é bem claro. Ela deu em cima de mim. Essa é sua defesa? Ela tem 22 anos. Ethan, você tem 30. Você é o adulto aqui. Eu estava bêbado. Ela também estava. Isso não é desculpa. Encontrei um lugar para ficar com minha melhor amiga Natalie, uma enfermeira no Hospital Santa Catarina que vinha me avisando sobre Zoe há anos. Ela sempre disse que minha irmã era estranha, que algo não estava certo no modo como ela olhava para minha vida. Eu deveria ter ouvido. Natalie me ajudou a desfazer as malas em seu quarto de hóspedes. Nenhuma de nós falando sobre o desastre em que minha vida se tornara. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto, repassando cada interação que tive com Zoe no último ano, procurando sinais que perdi. Ela estava na casa constantemente, sempre encontrando desculpas para passar lá quando Ethan estava em casa. Achei que ela estava solitária depois de largar a faculdade. Achei que estava sendo uma boa irmã. 2 semanas depois, Zoe se mudou para o meu apartamento com Ethan. Minha mãe ligou para me contar, sua voz cuidadosa. Ela disse que eles precisavam resolver as coisas antes que o bebê chegasse. Ela vai ficar com ele, então? Sim. E eles vão se casar. As palavras da minha mãe vieram mais rápidas, como se ela precisasse soltá-las antes que eu pudesse responder. Pequena cerimônia no tribunal no mês que vem. Apenas família. A Billy subiu na minha garganta. Você vai, não vai? Temos que ir, Olivia. Ela está carregando nosso neto. Seu primeiro neto deveria ser meu depois que eu me casasse com Ethan. Lembra? O silêncio do outro lado me disse tudo. Ela já tinha escolhido. Desliguei e joguei meu telefone do outro lado da sala. Natalie me encontrou no chão do banheiro 1 hora depois, tendo ânsia de vômito no vaso sanitário. Ela segurou meu cabelo e não fez perguntas. É isso que irmãs de verdade fazem. O casamento aconteceu em uma manhã de quinta-feira em outubro. Não compareci, mas ouvi falar. Zoe usava branco. Um vestido longo com uma barriga de bebê falsa aparecendo através do tecido de seda. Grávida de 6 meses, ela disse a todos que o bebê viria em 3 meses. Meus pais estavam ao lado dela, sorrindo nas fotos que apareceram no Facebook. Ethan parecia pálido e magro, como se tivesse perdido 9 quilos. Estudei o rosto dele nessas fotos, procurando sinais de felicidade. Não encontrei nenhum, apenas resignação e algo que parecia medo. No trabalho, as pessoas sussurravam. Eu era assistente jurídica em um escritório de advocacia de médio porte e a fofoca viajava rápido. Felicity Nguyen, uma das associadas sênior, me puxou para o escritório dela 1 semana depois do casamento. Como você está aguentando? Estou me virando. Se precisar de uma folga, você deve tirar. Esse tipo de estresse familiar pode ser esmagador. Não preciso de folga. Preciso de trabalho, algo para focar além da minha irmã roubando minha vida inteira. Felicity me observou com olhos cuidadosos. Ela sempre foi assim? Competitiva? Ciumenta? Pensei sobre isso. Lembrei de Zoe copiando meu penteado no ensino médio, namorando meu ex-namorado 2 semanas depois que terminamos, se inscrevendo nas mesmas faculdades que eu, mesmo tendo interesses diferentes, fazendo a mesma tatuagem que eu fiz, mas maior. Sim, ela sempre foi assim. Eu só nunca percebi o quão longe ela iria. Naquele fim de semana, encontrei meus pais para um café. Território neutro.
Um Starbucks a meio caminho entre a casa deles e o apartamento de Natalie. Minha mãe parecia mais velha, desgastada pela guerra civil familiar que ela ajudou a criar escolhendo lados. Seu pai e eu queremos que você saiba que ainda te amamos. Só não o suficiente para pular o casamento de Zoe. Isso não é justo, Olivia. Vocês fizeram a escolha de vocês. Eu fiz a minha. Meu pai finalmente falou. Sua voz estava áspera, sem uso. O testamento da sua avó. Você deve saber. Zoe herda tudo. Pousei minha xícara de café com cuidado. Do que você está falando? O espólio. A casa da sua avó. Os investimentos dela. O testamento afirma que vai para a primeira neta que se casar. Zoe casou primeiro. Tecnicamente, eu deveria casar primeiro. Meu casamento deveria ser 6 semanas antes do dela, mas ela garantiu que isso não acontecesse. Você acha que ela engravidou de propósito para casar antes de você? A voz da minha mãe se elevou. Isso é uma coisa horrível de sugerir. É? Porque o espólio da vovó vale mais de 2 milhões de dólares. Esse é um motivo muito bom para destruir minha vida. Observei os rostos deles. Vi a dúvida se insinuar. A possibilidade de criar raízes. Eles nunca tinham considerado isso. Nunca pensaram que sua garotinha fosse capaz de tal cálculo. Eu tinha. Estava pensando nisso há semanas. O momento era perfeito demais. A gravidez anunciada logo antes do meu casamento. A culpa e confissão repentinas de Ethan. Contratei um investigador particular. Custou-me 3 mil dólares que eu não podia pagar, mas precisava saber. O nome dele era Leonard Cross, um detetive de polícia aposentado especializado em casos de família. Ele ouviu minha história sem julgamento, tomando notas em um bloco legal amarelo. O que exatamente você quer que eu encontre? Prova de que Zoe planejou isso, que não foi um acidente. Registros bancários, registros telefônicos, qualquer coisa que mostre premeditação. Leonard me ligou 2 semanas depois. Precisamos nos encontrar pessoalmente. Dirigi até o escritório dele, uma casa convertida no subúrbio. Ele tinha arquivos espalhados pela mesa, filmagens de segurança de vários locais, registros telefônicos destacados em amarelo. Sua irmã tem estado ocupada. Ele puxou uma filmagem no computador. Isso é de uma farmácia perto do seu apartamento, 3 meses antes de anunciar a gravidez. O vídeo mostrava Zoe comprando vitaminas pré-natais. Ela não estava grávida na época. Como você sabe? Porque também tenho filmagens da clínica onde ela supostamente fez o primeiro ultrassom. Ela nunca entrou. Estacionou no pátio. Ficou no carro por 20 minutos. Depois foi embora. Ele me mostrou mais. Zoe visitando sites sobre barrigas de gravidez falsas. Pedidos na Amazon de próteses de barriga. Imagens de ultrassom baixadas do Google. Minhas mãos tremiam segurando as impressões. Ela não está grávida. A não ser que seja a primeira mulher na história a precisar de uma barriga falsa enquanto carrega um filho de verdade. A sala girou. Por que ela fingiria uma gravidez? Leonard recostou-se na cadeira. É isso que precisamos descobrir. Mas encontrei outra coisa. Algo que explica por que Ethan se casou com ela tão rapidamente. Ele puxou fotos. Eu e Ethan nus na cama juntos. Exceto que eu nunca tinha tirado fotos assim. Eu não me lembro disso. Você não lembraria. Meu técnico analisou as imagens. Elas foram tiradas enquanto você estava inconsciente. Note o posicionamento. O jeito que seu braço está caído. Isso não é sono natural. Isso é sedação. Estudei as fotos com mais cuidado. Meus olhos estavam fechados, boca ligeiramente aberta. Os olhos de Ethan também estavam fechados, ambos arranjados como bonecos. De onde vieram essas fotos? Zoe as enviou para Ethan 3 dias antes de ele te mandar aquela mensagem de desculpas. Ela o está chantageando, ameaçando divulgá-las publicamente. Alegar que ele a drogou e a violentou. Senti enjoo. Ela drogou nós dois. Nos posicionou assim. Sim, provavelmente Rohypnol ou algo similar. Meu técnico acha que as fotos foram tiradas no apartamento de Zoe, não no seu. Note a cor da parede e a colcha. Aquele não é o seu lugar. Ela transportou 2 adultos inconscientes para o apartamento dela e nos fotografou. É elaborado, mas possível com ajuda. Estou investigando se ela teve um cúmplice. Preciso ver Ethan. Preciso saber se ela o está chantageando. Isso pode não ser seguro. Se Zoe é tão instável quanto esses arquivos sugerem, confrontá-la pode ser perigoso. Não me importo. Ela destruiu minha vida. Mereço saber o porquê. Apareci no meu antigo apartamento às 8 horas da noite de um sábado. O carro de Zoe não estava no estacionamento. Ethan atendeu a porta de calça de moletom e camiseta amassada. Ele parecia terrível. Me deixe entrar. Precisamos conversar. Olivia, não posso. Ela saberá que você esteve aqui. Ela rastreia meu telefone. Ela o quê? Ele me puxou para dentro rapidamente, verificando o corredor antes de fechar a porta. Ela tem um aplicativo no meu telefone. Monitora onde vou, com quem falo. Ela lê minhas mensagens. Se ela ver que você esteve aqui, ela vai... Ela vai o quê? O que ela vai fazer? Ele me mostrou o telefone. Mensagens de Zoe. Centenas delas. Ameaçando enviar as fotos para minha família. Postá-las online. Ir à polícia e alegar que eu a estuprei. Quando isso começou? Logo depois da sua festa de aniversário. Acordei no apartamento dela sem memória de como cheguei lá. Ela me mostrou as fotos. Disse que se eu não confessasse ter dormido com ela e a engravidado, ela arruinaria nossas vidas. Então você fez? Achei que estava te protegendo. De quê? Da verdade? Ela disse que enviaria fotos piores para você. Imagens editadas para parecer que nós dois... Ele não conseguiu terminar. Como se nós dois o quê? A violentamos juntos? Ela as adulterou de alguma forma. Pareciam reais. Sinto muito, Olivia. Eu estava aterrorizado. Achei que casar com ela faria parar. Eu queria odiá-lo por sua fraqueza.
por não ter vindo a mim imediatamente, mas sentada em nossa antiga sala de estar, vendo o medo em seus olhos, eu entendi. Zoe havia transformado nossa confiança um no outro em uma arma. Transformou-a em uma armadilha que nenhum de nós viu chegando. Mostrei a ele os arquivos que Leonard havia compilado. A evidência da gravidez falsa, a manipulação planejada. O rosto de Ethan ficou branco. Ela não está grávida. Nunca esteve. Tudo isso foi por causa da herança da sua avó. Ethan colocou a cabeça nas mãos. Casei com ela por nada. Nós dois perdemos tudo por nada. O que fazemos? Vamos à polícia, mostramos a chantagem, a gravidez falsa. Entramos com um pedido de anulação e... A porta se abriu. Zoe estava na entrada, sacolas de compras nas mãos, sua barriga falsa proeminente sob o vestido de maternidade. Bem, não é aconchegante? Minha noiva e meu marido tendo uma pequena reunião. Ela pousou a sacola lentamente. Ethan se levantou. Zoe, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como você é uma sociopata mentirosa que fingiu uma gravidez e o chantageou para casar. Levantei-me também, os arquivos na minha mão. Ela olhou para eles e sorriu. Isso é trabalho de Leonard Cross? Estava me perguntando quando você contrataria alguém. Você sabia que eu investigaria. Você é minha irmã. Claro que investigaria. Você é previsível, Olivia. É uma das suas muitas falhas. Ela caminhou até a cozinha, começou a desfazer as compras como se estivéssemos tendo uma conversa casual. Aqui está o que vai acontecer. Você vai embora. Vocês dois vão fingir que essa conversa nunca ocorreu. E todos nós vamos seguir em frente com nossas vidas. Ou o quê? Levantei os arquivos. Temos provas. Provas do quê? De que comprei vitaminas pré-natais? De que olhei sites de gravidez? Milhões de mulheres fazem isso. A barriga falsa, as imagens de ultrassom baixadas, circunstanciais, e facilmente explicadas por uma mulher animada com sua gravidez que queria ver como ficaria mais adiante. Ela tirou uma imagem de ultrassom real da bolsa, da consulta de hoje, 27 semanas. Você pode ligar para o meu médico se não acredita em mim. Olhei para o ultrassom. Parecia legítimo. Leonard não tinha encontrado este. Quando você... Esta manhã no Hospital Santa Catarina, o Dr. Warren Reeves realizou o exame. Você pode verificar. Puxei meu telefone. Liguei para Natalie. Preciso que verifique algo no hospital. Paciente chamada Zoe Brennan. Supostamente fez um ultrassom esta manhã com o Dr. Reeves. Natalie ligou de volta 5 minutos depois. Nenhuma consulta com esse nome. O Dr. Reeves nem estava trabalhando hoje. Ele está de férias no México. Mostrei meu telefone a Zoe. Natalie trabalha no Santa Catarina. Não houve consulta. Seu ultrassom é falso. O sorriso de Zoe não vacilou. Talvez eu tenha errado o nome do médico. Talvez tenha sido um hospital diferente. Você está mentindo sobre tudo. A gravidez, o caso, tudo. Prove. Essa é a beleza da coisa, Olivia. Mesmo se eu estiver mentindo, o estrago está feito. Ethan e eu somos casados. Tenho direito legal de herdar o espólio da vovó. Você perdeu. Avancei para ela. Ethan me segurou. Me puxou para trás. Zoe riu. Aí está. A verdadeira você. Violenta. Instável. Devo chamar a polícia? Dizer a eles que você atacou uma mulher grávida. Saia da minha casa. Não é sua casa. É nossa casa. Minha e de Ethan legalmente porque somos casados. E você está invadindo. Ethan agarrou meu braço. Precisamos sair agora antes que ela chame a polícia. Do lado de fora, eu não conseguia respirar. O ar de novembro estava frio demais, rarefeito demais. Ethan nos levou ao apartamento de Natalie em silêncio. Ela nos encontrou na porta. Já liguei para Leonard. Ele está vindo. Precisamos de uma estratégia. O apartamento de Natalie se tornou nossa sala de guerra. Leonard chegou com mais arquivos. Cavei mais depois da sua ligação. Encontrei algo interessante sobre os relacionamentos passados de Zoe. Ele espalhou fotos na mesa de centro. 3 homens diferentes, todos noivos de outras mulheres quando Zoe entrou em suas vidas. O que aconteceu com eles? Todos os 3 noivados terminaram. Meses depois de Zoe tê-los como alvo, 2 dos homens agora são casados com outras pessoas. Um está em terapia por estresse pós-traumático. E as mulheres? Ele me mostrou as redes sociais delas. Uma se mudou para o outro lado do país. Uma teve um colapso nervoso. Uma processou Zoe por assédio, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Ela já fez isso antes, várias vezes. É um padrão. Mas por quê? O que ela ganhou com isso? Leonard puxou outro documento. O testamento da sua avó. Obtive uma cópia por canais legais. Há algo que você precisa ver. A primeira neta a se casar herda o espólio primário, mas há uma cláusula. Se o casamento for provado fraudulento ou obtido por meio de coerção dentro do primeiro ano, a herança é transferida para a próxima neta elegível. Temos uma janela. 1 ano para provar que o casamento foi baseado em chantagem e fraude. Ethan falou pela primeira vez. Vou testemunhar sobre as fotos, as ameaças, tudo. Isso é corajoso, mas pode não ser suficiente. Leonard olhou para mim. Precisamos de prova da gravidez falsa. A prova real, não apenas evidência circunstancial. Como conseguimos isso? Ela não vai provar voluntariamente que está mentindo. Natalie inclinou-se para a frente. E se forçarmos a mão dela? Criarmos uma situação onde ela tenha que apresentar evidência médica, um evento público. O serviço memorial da sua avó é daqui a 2 semanas. A leitura do testamento acontece depois. E se exigirmos um teste de paternidade ou prova de gravidez de um médico independente? Ela não vai se submeter a isso. Ela não precisa. Apenas recusar levantará perguntas suficientes para atrasar a herança até que possamos reunir mais evidências. O serviço memorial foi agendado para a tarde de sábado na Capela Riverside. Apenas família. 50 pessoas reunidas para lembrar de uma mulher que eu amava profundamente.
Vovó Eleanor tinha sido perspicaz, engraçada, ferozmente independente, até o derrame levá-la aos 83 anos. Ela sempre me favoreceu, ou assim eu pensava. Agora me perguntava se Zoe tinha envenenado esse relacionamento também. Zoe chegou vestindo preto com sua barriga protética. Aceitou condolências com lágrimas nos olhos. Interpretou a neta grávida enlutada perfeitamente. Ethan ficou ao lado dela, com olhos fundos e silencioso. Durante o serviço, Zoe fez um discurso sobre o quanto a vovó Eleanor significava para ela. Como ela desejava que seu bebê pudesse ter conhecido sua bisavó. Sentei-me na última fila ao lado de Natalie, minhas unhas cortando as palmas das mãos. Após o enterro, todos se reuniram na casa dos meus pais para a leitura do testamento. O advogado da vovó, Douglas Penn, um homem na casa dos 70 anos com olhos gentis, ficou na sala de estar. O espólio de Eleanor é substancial. Residência primária avaliada em $800 mil, portfólio de investimentos no valor de aproximadamente $1.400.000 e vários pertences pessoais. Conforme declarado em seu testamento, a beneficiária principal é a primeira neta a se casar. Ele olhou para Zoe. Essa seria você, Zoe Brennan, nascida Ashford. No entanto, antes que o espólio possa ser transferido, precisamos verificar certos detalhes. Que tipo de detalhes? A voz de Zoe era afiada. Prova de casamento, que temos? E... Douglas parecia desconfortável, dadas as preocupações recentes levantadas por outros membros da família. Prova de gravidez. Com licença. Você não pode exigir isso. Receio que possa. O testamento inclui uma cláusula de moralidade. A herança pode ser contestada se obtida por meios enganosos. Não estou sendo enganosa. Estou grávida de 6 meses. Então provar deve ser simples. Um exame de sangue de um médico independente. Resultados em 1 semana. Zoe se levantou. Isso é assédio. Olivia te mandou fazer isso porque está com ciúmes. Levantei-me também. Não estou com ciúmes. Estou protegendo o legado da nossa avó de uma vigarista. Você está me chamando de vigarista? Estou te chamando de mentirosa. Você não está grávida. Você nunca dormiu com Ethan. Você drogou nós dois e encenou fotos para chantageá-lo a se casar para que pudesse roubar minha herança. A sala ficou em silêncio. A mão da minha mãe voou para a boca. Meu pai ficou paralisado. Ethan deu um passo à frente. É verdade. Tudo isso. Zoe me chantageou com evidências fabricadas. Casei com ela sob coação. A gravidez é falsa. Zoe se virou para ele, seu rosto se transformando em algo que eu nunca tinha visto antes. Você vai se arrepender disso. Ela colocou a mão por baixo do vestido e arrancou a barriga protética. Jogou-a no chão na frente de todos. Você está certa. Não estou grávida. Nunca estive. Suspiros ecoaram pela sala. Minha mãe realmente balançou nas pernas. Mas aqui está o que vocês não entendem. Eu não preciso estar grávida para herdar. Eu só precisava ser casada primeiro. E sou legalmente casada com Ethan Carver. Isso é tudo o que o testamento exige. Douglas limpou a garganta. Na verdade, o testamento exige que o casamento seja legítimo, obtido sem fraude ou coerção. Se o Sr. Carver testemunhar que foi chantageado, meu testemunho não importará. A voz de Zoe cortou a sala como uma lâmina. Porque eu tenho seguro. Ela puxou o telefone. Arquivos de vídeo. Horas de filmagem do apartamento de Olivia e Ethan. Ela olhou diretamente para mim. Você achou que era tão esperta me investigando? Mas tenho documentado tudo o que você fez nos últimos 2 anos. Cada discussão, cada momento privado, cada segredo que você achava que estava seguro. Ela começou a reproduzir clipes. Eu e Ethan discutindo sobre dinheiro. Eu chorando depois de um dia ruim no trabalho. Momentos privados, íntimos, que nunca deveriam ter sido gravados. De onde você tirou isso? Seu apartamento. Instalei câmeras quando ajudei vocês a se mudarem há 2 anos. Você nos ajudou. Nós confiamos em você. Exatamente. Vocês confiaram em mim com o código da chave, seus horários, suas vidas inteiras. Tenho coletado evidências esse tempo todo. Evidência do quê? De que somos seres humanos com vidas privadas? Evidência de que você não é tão perfeita quanto finge. Ela rolou pelo telefone. Encontrou outro arquivo. Este é o meu favorito. Ela reproduziu um vídeo de mim e Natalie bebendo vinho 3 meses atrás. Na gravação, eu estava chorando, dizendo a Natalie que desejava que Zoe desaparecesse, que às vezes fantasiava sobre ela morrendo. Foi um momento de fraqueza, de dor. Todo mundo tem esses pensamentos quando está magoado. Mas vendo isso ser reproduzido na frente da minha família, eu parecia desequilibrada, violenta. Viu? Olivia não é a vítima aqui. Ela tem conspirado contra mim esse tempo todo, desejando minha morte, tentando destruir meu casamento. Virei-me para Douglas. Isso não muda nada. Ela ainda chantageou Ethan. Ela ainda fingiu uma gravidez. O casamento é fraudulento. Veremos o que um juiz diz. Mas primeiro, vou pedir uma ordem de restrição contra Olivia por assédio e ameaças. Meu advogado cuidará da transferência da herança. E Ethan? Ela se virou para ele. Você vai retirar seu testemunho, ou eu divulgo cada vídeo que tenho, incluindo aqueles que você realmente não quer que sejam públicos. Que vídeos? Vídeos do seu apartamento que mostram exatamente por que você terminou com aquela garota na faculdade. Aquela que te acusou de... Ela não terminou. Não precisava. O rosto de Ethan ficou cinza. Isso foi arquivado. As acusações foram retiradas. Ela estava mentindo. Estava? Tenho filmagens que sugerem o contrário. Instalei essas câmeras antes mesmo de vocês dois se mudarem, quando o inquilino anterior morava lá. Engraçado o que as pessoas fazem quando pensam que estão sozinhas. Natalie agarrou meu braço. Isso é extorsão. Chame a polícia.
Vá em frente. O sorriso de Zoe era reptiliano. Já fiz cópias. Carreguei para servidores seguros. Se algo acontecer comigo, se eu for presa, se for acusada de qualquer coisa, os vídeos são liberados automaticamente para todos os principais veículos de notícias e plataformas de mídia social. Você destruirá sua própria irmã. Nós duas sabemos que não sou a irmã que precisa ser destruída. Zoe pegou sua barriga falsa do chão, limpou-a quase com ternura. O serviço memorial acabou. A herança é minha, e todos vocês vão sorrir e aceitar, ou os segredos de todos se tornarão públicos. Ela saiu, deixando-nos parados nos destroços. Minha mãe desabou no sofá soluçando. Meu pai olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Ethan sentou-se pesadamente, a cabeça entre as mãos. Douglas empacotou sua pasta. Precisarei consultar os outros curadores. Isso é sem precedentes. Natalie me puxou para fora. O ar de novembro mordia através do meu vestido. Precisamos ir à polícia agora. Com o quê? Ela tem vídeos de nós sendo humanos. Isso não é ilegal. A chantagem é. Mas provar isso significa expor o passado de Ethan. O que quer que ela tenha sobre ele. E você a ouviu. Se tentarmos qualquer coisa, tudo se torna público. Então ela vence. Ela simplesmente sai impune de tudo isso. O telefone de Natalie vibrou. Ela olhou para a tela e ficou pálida. O quê? Acho que sei como ela fez isso. Como ela conseguiu aqueles vídeos do seu apartamento. Ela me mostrou o telefone. Uma notícia sobre uma empresa de segurança sendo investigada por vigilância ilegal. A empresa se chamava Safeguard Home Systems. Seu prédio usa eles, certo? Sim. Eles instalaram câmeras em todas as áreas comuns há 2 anos. De acordo com este artigo, eles têm instalado câmeras escondidas dentro de apartamentos sem o conhecimento dos inquilinos, gravando pessoas em suas casas, vendendo as filmagens. Uma ação coletiva acabou de ser movida. Agarrei o telefone dela. Li o artigo 2 vezes. É isso. Isso é prova de que Zoe não teve acesso apenas por coincidência. Ela trabalhava para eles. Natalie abriu o LinkedIn. Pesquisou o nome de Zoe lá. Histórico de emprego. Safeguard Home Systems. Representante de vendas há 2 anos. Ela conseguiu o emprego logo antes de você se mudar para aquele prédio. Ela planejou isso desde o início. Pesquisou para onde você estava se mudando. Foi contratada pela empresa de segurança. Instalou câmeras no seu apartamento antes mesmo de você assinar o contrato. Há quanto tempo ela planeja isso? Pensei em todos os relacionamentos fracassados que Leonard havia documentado. Provavelmente anos desde que a vovó atualizou o testamento. Zoe teria 19 anos quando o testamento foi alterado. Velha o suficiente para entender o que significava. Jovem o suficiente para ser paciente. Dirigimos até o escritório de Leonard. Ele ainda estava lá às 9 horas da noite cercado por arquivos de casos. Leonard olhou para cima quando entramos abruptamente. Encontrei algo. Falamos todos ao mesmo tempo. Mostramos a ele o artigo sobre a Safeguard. Ele abriu o próprio laptop. Eu estava pesquisando que a empresa está sendo fechada. Investigação federal por violação das leis de escuta telefônica. Todos que tinham seus sistemas têm direito a processar. E todos que trabalharam para eles durante o período de vigilância ilegal podem enfrentar acusações criminais, incluindo Zoe. Se pudermos provar que ela instalou câmeras conscientemente sem consentimento. Leonard puxou outro arquivo. Tenho investigado as finanças de Zoe. Ela está falida. A herança não é apenas sobre vencer você, Olivia. Ela precisa do dinheiro. Dívida de cartão de crédito acima de $40 mil. Empréstimos estudantis em atraso. Ela largou 3 faculdades diferentes. O espólio da sua avó é a única saída dela. Isso a torna mais perigosa. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Precisamos agir rápido. Entrar com um processo contra a Safeguard e nomear Zoe como ré. Intimar os registros de emprego dela. Provar que ela tinha acesso e motivo. Quanto tempo isso vai levar? Meses? Talvez anos? A herança será transferida antes disso. Não se conseguirmos uma liminar temporária. Parar a transferência até que o processo seja resolvido. Douglas pode ajudar com isso. Ele parecia genuinamente chocado. Trabalhamos a noite toda, arquivamos a papelada, reunimos evidências, construímos um caso que era partes iguais processo civil e queixa criminal. Ao amanhecer, Leonard me levou para o apartamento de Natalie. Durma por algumas horas. Você precisará de energia para o que vem a seguir. Não consegui dormir. Deitei na cama olhando para o teto, minha mente repassando cada interação com Zoe, procurando o momento em que poderia ter impedido isso. O sinal de alerta que eu deveria ter visto. Meu telefone vibrou às 7 horas da manhã. Mensagem de texto da minha mãe. Precisamos conversar. Venha para casa. Dirigi até lá com as roupas de ontem. O bairro parecia o mesmo de sempre. Gramados bem cuidados. Famílias indo para uma igreja de domingo de manhã. A vida normal continuando enquanto a minha desmoronava. Meus pais estavam na cozinha. Café sendo feito. O jornal da manhã espalhado sobre a mesa. Manchetes sobre o escândalo da Safeguard ocupando a primeira página. Vimos o artigo. A voz do meu pai estava pesada. É verdade? Zoe trabalhou para eles? Sim. E ela usou esse acesso para espionar a mim e Ethan. Para coletar material de chantagem. Para destruir nossas vidas para que pudesse roubar uma herança. As mãos da minha mãe tremiam ao redor de sua caneca de café. Eu não entendo. Quando ela se tornou essa pessoa? Ela sempre foi essa pessoa. Nós apenas não queríamos ver. Lembra quando ela plagiou minha redação da faculdade? Quando roubou meu namorado no ensino médio? Quando mentiu sobre ter câncer para chamar a atenção no nosso primeiro ano? Fizemos desculpas. Dissemos que ela era jovem, problemática, agindo mal. Sentei-me à mesa. Ela não é problemática. Ela é calculista. Isso não é um colapso mental.
É um plano de vários anos que ela está executando perfeitamente. Meu pai parecia mais velho na luz da manhã. O que fazemos? Vocês param de facilitá-la. Vocês testemunham sobre o que viram no serviço memorial. A gravidez falsa, a chantagem. Vocês nos ajudam a conseguir uma ordem de restrição e uma liminar. Minha mãe balançou a cabeça. Ela ainda é nossa filha. Ela é uma criminosa que está destruindo a irmã. Eu sou sua filha também. Lembre-se, você tem que escolher, ela ou eu, porque não posso mais fazer isso sozinha. O silêncio se estendeu. Finalmente meu pai assentiu. Vamos ajudar. O que você precisar. Diga-nos o que fazer. Entramos com um pedido de liminar de emergência na segunda-feira de manhã. A juíza Caterine Moreno presidiu. Ela estava na casa dos 50 anos, conhecida por decisões sem rodeios. Zoe apareceu com seu advogado, um homem chamado Grant Felton, que parecia caro. Ele argumentou que o caso era frívolo, motivado por ciúmes entre irmãs. Meus advogados apresentaram as evidências da Safeguard, registros de emprego mostrando que Zoe tinha acesso, carimbos de data e hora de vídeo correspondendo aos turnos de trabalho dela. Ela tinha meios e oportunidade. A juíza Moreno revisou os documentos. Isso é preocupante. Senhorita Ashford, você instalou equipamento de vigilância no apartamento de sua irmã sem o conhecimento ou consentimento dela? Zoe se levantou. Instalei equipamento da empresa como parte do meu trabalho. Não sabia que incluía câmeras escondidas. Isso é culpa da empresa, não minha. Você acessou filmagens dessas câmeras? Posso ter visto alguns arquivos como parte do controle de qualidade. Controle de qualidade que incluía assistir aos momentos privados de sua irmã, coletar material para usar contra ela. Grant interrompeu. Meritíssima, as práticas de emprego da minha cliente não estão em julgamento aqui. A herança está, e a senhorita Ashford cumpriu todos os requisitos legais para a herança. Ela foi casada primeiro. Na verdade, Douglas levantou-se do fundo do tribunal. O testamento exige especificamente que o casamento seja legítimo. O Sr. Carver forneceu depoimento juramentado de que foi coagido. A juíza Moreno olhou para Ethan. Sr. Carver, isso é verdade? Ethan se levantou. Sim, meritíssima. Zoe me mostrou evidências fabricadas sugerindo que eu tinha cometido um crime. Ela ameaçou divulgá-las a menos que eu me casasse com ela. Senti que não tinha escolha. Você tem provas dessas ameaças? Ele entregou o telefone. Mensagens de texto, gravações de voz, meses de documentação. A juíza os revisou. Essas são alegações sérias. Senhorita Ashford, como você responde? É tudo mentira. Ele está conspirando com minha irmã porque se arrepende de ter casado comigo. Quer voltar para Olivia. Ele está inventando histórias para invalidar nosso casamento. Meritíssima, tenho evidências que contradizem isso. Leonard se levantou. Investigador particular Leonard Cross. Compilei documentação do padrão de comportamento da senhorita Ashford. 3 relacionamentos anteriores onde ela visou homens noivos. Táticas semelhantes a cada vez. A juíza Moreno levantou a mão. Isso está se tornando complexo. Estou concedendo uma liminar temporária. A transferência da herança está suspensa por 90 dias pendente de investigação adicional. Senhorita Ashford, você está ordenada a se submeter a uma avaliação psicológica independente. Sr. Carver, você precisará fornecer evidências adicionais de coerção. Vamos nos reunir novamente em 30 dias. Sessão encerrada. O rosto de Zoe se contorceu de raiva. Ela se virou para mim no corredor do lado de fora do tribunal. Você acha que venceu? Isso não acabou. Nem de longe. O que mais você pode fazer? Você perdeu. A liminar está em vigor. A herança está congelada. Tudo pelo que você trabalhou se foi. Zoe se inclinou para perto. Sua voz caiu para um sussurro. Tenho mais um vídeo. Um que você não viu. Da noite em que droguei vocês dois. Que vídeo? Um que mostra exatamente o que fiz vocês dois fazerem enquanto estavam inconscientes. Coisas que destruiriam a vida de vocês dois se fossem a público. Tive ajuda naquela noite. Alguém que segurou a câmera enquanto eu posicionava vocês. Alguém que tem cópias que serão liberadas se algo acontecer comigo. Meu sangue congelou. Quem te ajudou? Não importa. O que importa é que esse vídeo existe. E a menos que você desista deste caso imediatamente, ele viraliza. Cada veículo de notícias, cada plataforma de mídia social, sua família, seus empregadores, todos verão do que você é capaz quando não está consciente o suficiente para impedir. Agarrei o braço dela. Você está blefando. Estou? Teste-me. Ela se afastou e desceu os degraus do tribunal. Grant a seguiu, falando urgentemente ao telefone. Natalie olhou para mim, os olhos arregalados. O que ela disse? Ela afirma que tem outro vídeo. Algo pior do que as fotos encenadas. Algo que nos destruiria se viesse a público. Você acredita nela? Não sei, mas não posso arriscar. Se houver sequer uma chance de ela estar falando a verdade, então precisamos descobrir quem a ajudou naquela noite. Encontrá-los antes que divulguem qualquer coisa. Leonard já estava no telefone. Ouvi parte disso. Deixem-me fazer algumas ligações. Ao anoitecer, tínhamos um nome. A ex-namorada de Zoe, uma mulher chamada Harper Sinclair, que tinha sido parceira dela durante a faculdade. Leonard encontrou postagens nas redes sociais mostrando as duas juntas há 2 anos, bem na época em que as câmeras foram instaladas. Precisamos falar com ela. Leonard balançou a cabeça. Ela sumiu do mapa. Deletou todas as contas de mídia social 2 semanas atrás, logo antes do serviço memorial. Ela sabia que isso estava chegando. Provavelmente foi paga para desaparecer. Podemos rastreá-la? Estou tentando. Mas se ela não quer ser encontrada, pode levar meses. Não temos meses. Temos 30 dias até a próxima audiência.
E Zoe está ameaçando divulgar qualquer vídeo que tenha se não desistirmos do caso. Então pagamos para ver. Apresentamos acusações criminais por chantagem e vigilância. Forçamos a mão dela. Se ela divulgar o vídeo, perde qualquer vantagem e nós perdemos nossas reputações. Talvez nossos empregos, nossos futuros. Natalie sentou-se pesadamente. Tem que haver outro jeito. E se encontrarmos a filmagem com a qual ela está nos ameaçando antes que ela possa divulgá-la? Como? Ela disse que está armazenada com outra pessoa. Múltiplas cópias. Mesmo se encontrássemos Harper, poderia haver outras cópias em qualquer lugar. Pensei sobre isso. Reproduzi cenários. Todo o plano de Zoe dependia de controlar informações, ter vantagem sobre todos ao seu redor. Mas a vantagem só funciona se as pessoas acreditarem que ela existe. E se o vídeo não existir? E se ela estiver mentindo sobre ter filmagens daquela noite? As fotos que vimos já são ruins o suficiente. Ela pode não ter nada pior. É uma aposta. Leonard parecia cético. Se você estiver errada e ela tiver algo, então não estaremos pior do que estamos agora. Ela já destruiu meu noivado, roubou minha herança e envenenou minha família. O que mais ela pode tirar? Natalie agarrou minha mão. Sua carreira, sua reputação, tudo o que você construiu além desse drama familiar. E eu perderia tudo isso de qualquer maneira se a deixasse vencer. Pelo menos dessa forma estou revidando. Apresentamos acusações criminais na quarta-feira de manhã. Chantagem, extorsão, vigilância ilegal. A promotora distrital, uma mulher chamada Pamela Brooks, analisou o caso pessoalmente. Isso é forte. Se pelo menos metade disso for verdade, sua irmã está olhando para um tempo sério de prisão. Quão cedo podemos avançar? Vamos indiciá-la dentro de 48 horas. Esteja preparada para as consequências. Pessoas assim não se rendem em silêncio. A audiência foi agendada para a tarde de sexta-feira. Zoe apareceu em um vestido cor creme, parecendo inocente e vitimizada. Ela chorou quando as acusações foram lidas. Disse ao juiz que estava sendo perseguida por uma irmã ciumenta. O juiz não comprou a história. A fiança foi fixada em $50 mil. Zoe não conseguiu pagar. Ela foi mantida sob custódia aguardando o julgamento. Enquanto o oficial de justiça a levava, ela olhou para mim e sorriu. Não um sorriso assustado, um sorriso cúmplice. Eu tinha acabado de fazer exatamente o que ela queria. Naquela noite, o vídeo foi ao ar, postado em todas as plataformas de mídia social simultaneamente. Intitulado O que realmente aconteceu naquela noite? Assisti na sala de estar de Natalie, minhas mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar meu telefone. A filmagem mostrava a mim e Ethan inconscientes na cama de Zoe, mas também mostrava outra pessoa, uma terceira pessoa, movendo nossos corpos para posições comprometedoras. O rosto dessa pessoa estava borrado, a voz distorcida, mas dava para ouvi-los falando com Zoe, dando instruções, ajudando a encenar a cena. Isso é perfeito. Ninguém nunca vai acreditar que eles não fizeram isso de livre e espontânea vontade. O vídeo tinha sido editado, montado para fazer parecer que estávamos conscientes e participando de atividades com as quais nunca havíamos concordado. Tecnologia deepfake misturada com filmagens reais. Sofisticado o suficiente para que a maioria dos espectadores não questionasse. Em horas, teve milhões de visualizações. Comentários inundaram. Julgamentos cruéis sobre consentimento e moralidade. Pessoas que nunca me conheceram decidindo quem eu era com base em filmagens fabricadas. Meu telefone tocava constantemente. Meu chefe, meus pais, amigos, todos que tinham visto, exigindo explicações que eu não podia dar. Natalie me encontrou no chão do banheiro, à meia-noite. Não consigo respirar. As paredes estão se fechando e eu não consigo... Ela me ajudou a sentar. Respire comigo. Inspire por 4. Segure por 4. Expire por 4. Vamos superar isso. Como? Todo mundo viu. Minha carreira acabou. Minha vida acabou. Zoe venceu. Ela não venceu ainda. Aquele vídeo é evidência. Evidência do que ela é capaz. De quão longe ela vai. Vamos mostrá-lo para a promotoria. Provar que é falso. Provar que ela manipulou tudo. Leonard já estava trabalhando nisso. Seu especialista em tecnologia analisou o vídeo quadro a quadro. Encontrou as marcas de edição, as assinaturas de deepfake, os ângulos impossíveis que provavam múltiplas câmeras e trabalho de pós-produção. O relatório foi definitivo. Este vídeo foi criado ao longo de várias semanas, talvez meses, usando software que não existia há 2 anos, quando supostamente foi filmado. Os metadados mostram que foi compilado no mês passado. Tudo sobre isso é fabricado. Apresentamos isso a Pamela Brooks no escritório da promotoria na segunda-feira de manhã. Ela assistiu à análise, sua expressão escurecendo. Isso é adulteração de evidências, criação de evidências falsas. Ela acabou de adicionar outro crime grave à lista dela. Podemos conseguir que seja retirado do ar? As plataformas estão lutando contra nós. Questões de primeira emenda. Mas podemos definitivamente provar que é falso no tribunal. O estrago está feito, no entanto. Minha reputação está destruída. Brooks inclinou-se para a frente. Ou está prestes a ser restaurada. Quando as pessoas virem a prova de que sua irmã criou isso para incriminar você, quando entenderem até onde ela foi, você se tornará a vítima, a sobrevivente, não a vilã. Mas primeiro, precisamos encontrar Harper Sinclair. Ela é a chave de tudo. Nós a encontramos. Provamos que Zoe teve ajuda. Mostramos a conspiração. Como encontramos alguém que não quer ser encontrado? Oferecemos imunidade. Brooks fez o anúncio em uma coletiva de imprensa naquela tarde. Qualquer pessoa com informações sobre a criação ou distribuição de evidências fabricadas no caso Ashford receberá imunidade de acusação se apresentar voluntariamente. Era uma aposta, mas Harper ligou para meu advogado 3 horas depois. Quero fazer um acordo.
Ela nos encontrou em uma cafeteria em um subúrbio a 40 minutos de distância. Harper era magra, nervosa, suas mãos movendo-se constantemente. Ela parecia assombrada. Zoe disse que ninguém se machucaria, que era apenas sobre dinheiro, sobre conseguir o que ela merecia. O que ela te pagou? $40.000. Exatamente o que eu precisava para cobrir minhas dívidas. Ela disse que era dinheiro fácil. Apenas ajudar com algumas fotos, alguns vídeos, fazer a irmã dela parecer mal. Eu não sabia que ela levaria isso tão longe. Conte-nos tudo. Desde o começo. Harper respirou fundo, trêmula, e começou a falar. Zoe me recrutou há 2 anos, logo depois que sua avó mudou o testamento. Ela tinha feito pesquisas, descobriu sobre a cláusula de herança, decidiu que casaria antes de você, não importasse o que fosse necessário. Ela estudou sua vida, aprendeu sua rotina, seus hábitos, conseguiu um emprego na Safeguard especificamente para acessar seu apartamento. Ela observou você por meses antes de agir. A festa de aniversário onde você supostamente dormiu com Ethan. Essa foi a primeira tentativa dela. Ela batizou as bebidas de vocês dois com Rohypnol. Transportou vocês para o apartamento dela. Ajudei a posicionar vocês para as fotos. Tiramos centenas. Encontramos os ângulos mais comprometedores. Fizemos parecer que vocês tinham estado juntos. Mas eu não estava grávida na época. Por que alegar isso depois? Ela precisava de um motivo para Ethan confessar. Para fazer parecer que ele tinha traído você voluntariamente. A gravidez foi a desculpa perfeita. Fez ele parecer o vilão em vez da vítima. Ela comprou ultrassons falsos online. Praticou usar a barriga protética. Planejou fingir um aborto espontâneo em alguns meses. E ordenhar a simpatia. Como ela fez Ethan se casar com ela? Chantagem. Pura e simples. Ela ameaçou alegar que ele a estuprou. Mostrou a ele vídeos editados que faziam parecer que ele tinha te violentado enquanto você estava inconsciente. Ele estava aterrorizado. Achou que casar com ela era a única maneira de proteger vocês dois. E o vídeo que acabou de viralizar, criado no mês passado. Zoe contratou um especialista em deepfake para aprimorar a filmagem original, fazê-la parecer mais prejudicial. Ela estava guardando como seguro. Se o caso da herança fosse mau, ela o divulgaria e alegaria que vocês dois estavam conspirando contra ela. Você ajudou a criar evidências que destruíram minha vida. Os olhos de Harper se encheram de lágrimas. Eu sei. Sinto muito. Achei que estava apenas ajudando-a a conseguir o dinheiro que ela merecia. Não percebi que ela era... Ela é uma sociopata. A voz de Leonard era plana. Ela destruiu sistematicamente várias vidas para ganho financeiro. Não há desculpa para o que você fez. Mas pode haver redenção. Brooks puxou a papelada. Este é seu acordo de imunidade. Você testifica completa e verdadeiramente sobre tudo o que Zoe fez. E você sai livre. Se esconder qualquer coisa, você cai com ela. Harper assinou sem hesitação. Por onde começamos? O julgamento começou 6 semanas depois. Zoe se declarou inocente de todas as acusações. Alegou que era vítima de uma conspiração liderada por uma irmã ciumenta. O advogado dela tentou me pintar como instável, obsessiva, disposta a destruir minha própria família por dinheiro. Mas o testemunho de Harper demoliu essa narrativa. Ela guiou o júri por cada passo do plano de Zoe. A vigilância, o drogar, as fotos encenadas, a chantagem, o vídeo fabricado. Cada revelação mais prejudicial que a anterior. Ethan testemunhou sobre as ameaças, o monitoramento constante, o medo que dominava cada momento de seu casamento. Meus pais testemunharam sobre a revelação da gravidez falsa, a barriga protética jogada no chão, a admissão de Zoe de que era tudo mentira. Leonard apresentou evidências do padrão. 3 vítimas anteriores, 3 relacionamentos destruídos, 1 década de manipulação e destruição. A defesa tentou desacreditar a todos, nos chamou de mentirosos e conspiradores, mas a evidência era esmagadora. Metadados de vídeo, registros de emprego, transações bancárias mostrando o pagamento de Harper, mensagens de texto entre Zoe e Harper planejando cada detalhe. O júri deliberou por 3 horas, culpada em todas as acusações: chantagem, extorsão, roubo de identidade, criação de evidências falsas, vigilância ilegal. O juiz a sentenciou a 8 anos. Zoe ficou inexpressiva enquanto a sentença era lida. Não mostrou emoção até que a levassem embora. Então ela olhou para mim uma última vez. Murmurou 2 palavras. Valeu a pena. A herança foi liberada para mim 4 meses depois, após os apelos de Zoe serem esgotados. Após o casamento com Ethan ser anulado, após tudo o que ela construiu desmoronar completamente. Fiquei na casa da vovó Eleanor pela primeira vez, como sua proprietária legal. Caminhei por quartos cheios de memórias. Encontrei uma carta no escritório endereçada a mim, escrita meses antes de a vovó morrer. Minha querida Olivia, se você está lendo isso, significa que meu testamento foi executado. Suspeito que Zoe tentou manipular a herança. Ela tem sido problemática há anos, e tenho observado sua deterioração com o coração partido de uma avó. O testamento foi projetado para testar o caráter, não recompensar a velocidade. O amor verdadeiro não requer fraude. Família verdadeira não requer destruição. Eu sempre soube que você seria a única a honrar os valores da nossa família. A casa é sua porque você a ganhou através de paciência e integridade, não através de esquemas. Cuide dela, cuide de si mesma. E lembre-se de que sangue não faz família, o amor faz. Vendi a casa 6 meses depois. Não conseguia viver com os fantasmas. Dividi o dinheiro com meus pais, que testemunharam contra a filha e a perderam para sempre. Doei uma parte para organizações que ajudam vítimas de manipulação familiar e fraude.
Ethan e eu tentamos reconstruir nossa amizade, mas o dano era profundo demais. Ele se mudou para Seattle. Recomeçou em algum lugar onde a sombra de Zoe não pudesse alcançar. Trocamos mensagens ocasionalmente, atualizações superficiais sobre o tempo e o trabalho. A intimidade que um dia compartilhamos foi assassinada pelos cálculos da minha irmã. Natalie permaneceu minha âncora, prova de que a família escolhida importa mais do que o sangue. Ela ficou ao meu lado em cada data de tribunal, cada colapso, cada momento em que quis desistir. Harper cumpriu serviço comunitário e fez terapia. A última vez que soube, ela estava trabalhando com a promotoria, ajudando a identificar outras vítimas de esquemas semelhantes, tentando espiar. Zoe me escreve cartas da prisão. Não as abro. Natalie as coleta em uma caixa no porão. Evidência para a ordem de restrição que será ativada após sua libertação. Mudei de carreira. Tornei-me defensora de vítimas. Uso minha história para ajudar outros a reconhecer a manipulação antes que ela os destrua. Dou palestras em faculdades de direito sobre fraude familiar. Mostro o vídeo da prisão de Zoe como ferramenta de ensino. A cláusula de herança foi removida do testamento e inventário da vovó. O espólio distribuído igualmente entre todos os netos agora, prevenindo manipulação futura. Fechando a brecha que Zoe explorou. No aniversário do meu casamento cancelado, visito o túmulo da vovó, levo flores, conto a ela sobre o ano, sobre sobreviver quando a sobrevivência parecia impossível. Não perdoo Zoe. Provavelmente nunca perdoarei, mas a entendo melhor agora. Ela via o amor como competição, a família como um jogo a ser ganho. A herança não era sobre dinheiro, era sobre provar que ela podia tomar tudo o que importava e tornar seu. Ela perdeu. Mas a vitória não parece como eu imaginava. Parece sobrevivência. Como emergir de uma zona de guerra, com cicatrizes, mas de pé. Minha irmã me ensinou que sangue pode ser veneno, que a família pode ser o inimigo, que a confiança é perigosa quando dada às pessoas erradas. Mas ela também me ensinou resiliência, que a verdade eventualmente vem à tona, que documentação e paciência podem superar a manipulação, que às vezes a única maneira de vencer é recusar-se a jogar pelas regras de outra pessoa. 5 anos depois, estou construindo uma vida que ela não pode tocar. Nova carreira, nova cidade, novos relacionamentos construídos na honestidade em vez da obrigação. A herança se foi. Gasta em taxas legais, cura e recomeço. Mas sou livre de maneiras que nunca fui antes. Livre da obrigação de proteger uma irmã que queria me destruir. Livre da culpa da lealdade familiar quando a família era a arma. Zoe será libertada eventualmente. Enfrentará o mundo que tentou manipular. Estarei pronta. Não com vingança, com limites, com distância, com a vida que construí das ruínas de seus esquemas. Essa é a herança que importa. Não dinheiro ou propriedade, mas o conhecimento de que sobrevivi à destruição sistemática da minha própria irmã e saí mais forte. Ela tomou 2 anos da minha vida. Recusei-me a dar mais a ela. Essa é a verdadeira vitória. Viver bem apesar de seus piores esforços, provando que a crueldade calculada pode vencer batalhas, mas perde guerras. A herança nunca foi sobre uma casa ou dinheiro. Foi sobre quem nos tornamos quando testados. Zoe escolheu a destruição. Eu escolhi a sobrevivência. E no final, isso fez toda a diferença.